Batalha Espiritual, para vencer o medo e a ansiedade. Doutora Carol Peters Tanksley. Existem pensamentos e sentimentos que influenciam no desenvolvimento de doenças físicas, trazendo assim prejuízos para a vida das pessoas. A ansiedade faz com que os seres humanos tomem decisões precipitadas e impulsivas das quais sempre vão se arrepender. Quem sente muito medo acaba se tornando prisioneiro dele, preferindo ficar isolado ao invés de buscar ajuda. Nunca é tarde demais para mudar, mas essa atitude tem que partir de você, pois Deus lhe concedeu o livre-arbítrio e te dá total liberdade de escolha. Este livro mostra quais são os principais fatores que influenciam na vida de uma pessoa, seja na parte emocional quanto física. Ensina como combater pensamentos destrutivos e revela o segredo divino para conseguir alcançar a cura. Como compreender a preocupação? O medo e a ansiedade estão destruindo vidas, desmoronando famílias e abalando os lares. Não significa que por você ser cristão e ter aceitado Jesus em sua vida, que ficará imune a esses sentimentos, pois eles vêm para todos. Mas a diferença é que com Jesus as coisas passam a fazer sentido e você não precisa mais ficar tomando decisões sozinho. Deus não concedeu a ninguém um espírito amedrontado e muito menos covarde, mas sim um de coragem, amor e autocontrole. A preocupação normalmente é o princípio de outras doenças, porque as pessoas se preocupam tanto com várias coisas ao mesmo tempo que isso acaba interferindo até na hora de dormir, pois esse sentimento deixa o seu corpo agitado e a sua mente fica sendo bombardeada de constantes pensamentos aleatórios. Travar uma batalha contra seu medo e ansiedade não é algo tão simples assim, porque para isso você precisa de alguém de confiança que possa analisar o que está acontecendo e te ajudar a superar isso. Mas tenha sempre em mente que a cura é possível sim, e você pode desfrutar de sua liberdade pelo poder de Deus. Ansiedade é sentir um medo e aflição que foram influenciados por sintomas de estresse, onde cada ser humano tem um jeito diferente de expressá-la. Ela desencadeia uma sensação de que o acelerador do seu cérebro travou e você não consegue parar o motor. Um sintoma de estresse é notar que o menor dos incômodos seja capaz de te deixar mais bravo do que o normal. Ele faz você tomar decisões impulsivas que logo em seguida se arrepende. A ansiedade está interligada à raiva e às ações explosivas de uma pessoa, não importando se esses comportamentos descontrolados são frequentes ou não. Se você conseguir entender que as suas atitudes, seja no trabalho ou com a família, estiverem atrapalhando o seu dia a dia, é certo que você está com ansiedade. Estudos indicam que pelo menos 1 a cada 5 pessoas que vão consultar o médico por alguns sintomas físicos como diarreia, dor de cabeça, falta de ar, insônia e suor em excesso, confirmam que a causa dos mesmos está relacionada com a ansiedade e não por outros fatores. Ir visitar um médico por conta de alguns problemas não é uma ideia ruim, mas esteja consciente de que o fundamento deles pode não ser um sintoma físico. Muitos deixam esse sentimento penetrar tanto em suas vidas que acabam desenvolvendo o transtorno de ansiedade generalizado. E na maioria dos casos em que se tem essa doença, os profissionais da saúde acabam receitando uma bateria de drogas e entupindo seus pacientes com medicamentos. O medo pode ser entendido como um fator psicológico ou emocional. Já a ansiedade é compreendida como um estado da mente influenciada por esse sentimento de medo. Uma visão integrada da humanidade. É certo que quando guerreamos numa batalha espiritual com um armamento físico, não chegaremos muito longe. E da mesma forma, combater uma batalha física com um armamento espiritual pode não dar os resultados que pretendemos. Sendo assim, precisamos ser equilibrados e pedir muita sabedoria de Deus em todas as situações. Um grande mal dos problemas emocionais é que eles não afetam somente quem está os sentindo, mas contagiam também todos os que estão por perto, como a família, amigos e colegas de trabalho. Quando desejar abandonar essas emoções e ser curado, esteja disposto e preparado para fazer renúncias e mudar totalmente o seu modo de viver.
Existem alguns casos crônicos de crises emocionais que as pessoas não conseguem nem trabalhar porque se sentem incapazes de executar suas tarefas. Algumas gastam horrores de dinheiro com mentores ou médicos particulares para tentar tratar o medo e a ansiedade. Mas quando a raiz do problema está além dos olhos humanos, somente Deus pode ajudar no processo de superação. Em alguns momentos da vida, encontramos pessoas que, em vez de ajudar, só pioram a situação, como, por exemplo, quando um colega diz: "Isso é só uma fase e logo vai passar. É só aprender e não se preocupar tanto. Você não acredita no Criador de todas as coisas?" Esses comentários parecem magoar mais do que ajudar. Se você está desanimado com Deus porque parece que Ele nunca respondeu aos seus pedidos e orações, continue persistindo, pois pode apostar que Ele sempre te observa e está o tempo todo do seu lado. A ansiedade nem sempre é algo ruim. Ela pode ser parte do plano de Deus para a sua vida, pois Ele quer que você a vença e alcance outros patamares em seu reino. Com isso, faça perguntas a si mesmo, de modo que o leve a uma profunda reflexão. Em quais áreas o medo e a ansiedade mais me afetam? Física, sentimental ou espiritual? Qual foi a experiência que tive onde não só afetou a mim, como também os outros ao meu redor? Tem algo bom em minha ansiedade que ajudou a conquistar algum objetivo? O estresse é despertado quando estamos diante de uma situação que fugiu de nosso controle e tudo acabou saindo da normalidade. Portanto, esteja preparado para lidar com todo tipo de adversidade. A ansiedade normalmente é passada de geração em geração, ou seja, se sua mãe sofria com esse sentimento, certamente você também terá esse problema. Mas não fique triste, pois você pode quebrar essa corrente hereditária e ser curado dessa enfermidade. Existem algumas doenças físicas que podem sim desencadear o sentimento de ansiedade e medo. Como exemplo, podemos citar as cardiovasculares, onde a pessoa fica com receio e sente muita preocupação em ter um ataque do coração. Por isso que é fundamental fazer exames periódicos para ver se está tudo bem com o seu corpo, pois essa ação pode te ajudar a combater esses sentimentos e prosseguir em direção à cura. No entanto, se faz tempo que você não vai ao médico para fazer um check-up, então agilize e vá o quanto antes. Situações que causam medo e ansiedade. Em alguns momentos de humilhação, as mágoas são temporárias e passam parecendo um resfriado. Porém, em outros já são permanentes, como no abuso, bullying, estupro, acidente de trânsito ou desastre natural. E esses sentimentos profundos acabam te aprisionando, fazendo com que sua vida mude totalmente. O fato de tentar ignorar os traumas passados não te ajuda em absolutamente nada. Você precisa bater de frente com eles e encará-los. Um sinal de que você realmente esteja curado é lembrar do que aconteceu e não permitir que as lembranças influenciem ou controlem sua vida. Se fizer isso e obtiver êxito, pode ter certeza de que nenhum trauma terá efeito sobre você. Para caminhar em direção à cura, é necessário encontrar alguém de extrema confiança e que esteja com o coração e a mente em Deus. Seja um pastor, padre, amigo, familiar ou companheiro, com a finalidade de contar a sua história e confessar o que sente para aliviar o seu fardo. Você só vai conseguir superar todos os traumas se estiver com uma vida espiritual bem ativa. Descobrir a resposta de Deus para o seu transtorno exige mais do que orar pedindo que Ele o ajude e depois esperar que Ele faça alguma coisa. Em outras palavras, sua iniciativa e cooperação ao longo do caminho farão uma grande diferença. É importantíssimo que você faça parte de uma igreja onde se sinta bem, que pregue a palavra de Deus e te dê apoio. Porém, se isso não estiver acontecendo, procure outro lugar para estar dentro do corpo de Cristo. Lembre-se que não existe igreja perfeita, mas estar junto e em comunhão com os irmãos será muito bom para ajudar o seu processo de cura. Se você sente algum ressentimento por alguém, prepare-se, pois terá que encarar o perdão, porque enquanto não enfrentar esse problema, não encontrará libertação. Mas não se desespere. Permita que Deus trabalhe isso em você,
pois é uma questão de escolha e leva um certo tempo para se acostumar com a ideia. O papel da mente. Uma maneira de compreender a mente é fazer uma listagem de todas as suas emoções e pensamentos, pois você não é capaz de mudar seus sentimentos pela força, mas consegue controlar a sua mente de modo que se evite desagradáveis emoções. Um exemplo é quando em seu trabalho um amigo faz algo errado que irá prejudicar muito o seu setor. Você não consegue voltar no tempo e alterar o que ele fez, mas tem autonomia para decidir se vai querer ficar pensando nisso ou se vira a página e ignora esses pensamentos. O que você pensa afeta diretamente o que você sente. Então, ter o controle de ambos é fundamental para evitar o medo e a ansiedade. No que devemos pensar? Deus disse a Josué para meditar nelas, nas palavras deste livro, isso é, a palavra de Deus, de dia e de noite, e que agir assim o levaria ao sucesso na missão que Deus lhe deu. Josué 1:8. Faça questionamentos a si mesmo como: qual é meu pensamento nesse exato momento? Por que estou pensando nessas coisas? Seja um observador e escute o que sua mente está dizendo. Existem 2 fatores primordiais que influenciam muito em nossos pensamentos: o que ingerimos de alimentos. O cérebro humano precisa de muitos nutrientes, mas se faltar algum deles, certamente ele será afetado e não terá 100% de seu desempenho. Atividades físicas. O exercício físico contínuo auxilia na oxigenação do corpo todo, faz com que a endorfina seja liberada de modo que se consiga pensar e agir melhor. Passe um filtro nas coisas que assiste e nas informações que escuta, pois a mídia normalmente só publica aquilo que gera lucro, como violência, corrupção e destruição. Esses dados podem influenciar em seus pensamentos, aumentar as preocupações e elevar o seu grau de ansiedade. Cuide também com as pessoas que convive, seja um familiar, amigo ou parceiro de trabalho. Se você se sente incomodado com a presença de alguém, evite essa pessoa. Diminua o contato tanto físico quanto virtual e jamais fale com ela sozinho no telefone. Quando esse incômodo for com o cônjuge ou algum filho, chame-o para uma conversa e exponha todos os seus sentimentos e pensamentos para ele. Mas se isso não resolver, procure uma ajuda urgente de alguém que já tenha passado pelo mesmo problema. Raízes espirituais do medo e da ansiedade. Olhe até onde o ser humano já chegou. Como as pessoas atingiram esse estágio. A grande massa da sociedade está a anos-luz de distância da vontade de Deus, que, por consequência, ficam sem saber o que fazer quando se deparam com algum obstáculo na vida, e são apegados às próprias maneiras de viver, insistindo em atitudes destrutivas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa viver assim. Esteja atento ao que o Espírito Santo tem a te dizer, pois ele sempre te incomoda quando tem alguma atitude que precisa de mudança. A guerra entre o bem e o mal é verdadeira. Jesus já conquistou sua vitória, mas nós ainda estamos no campo de batalha. E como você pode vencer essa luta? Analise se seus pensamentos estão voltados para Cristo e não para a guerra, pois Jesus nunca buscou brigar com Satanás. Na maior parte de seu ministério, ele estava curando todos os oprimidos pelo diabo. Atos 10:38. O foco não era o diabo, mas fazer a vontade do Pai. Nem todas as nossas ansiedades são oriundas do diabo. Existem algumas que nós mesmos somos os principais causadores. A preocupação não tem nenhuma influência no resultado final. Ela não serve para nada. Então, permita com que Deus haja em sua vida e transforme seu destino. Jesus disse: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Não tenha medo. Deus pede a você para não ter medo. Ele sabe que o ser humano é feito de carne e osso, mas mesmo assim, em sua palavra, Deus insiste em dizer para não ter medo. Você tem noção de quem Deus é?
Sabe para quem está chamando quando se encontra em apuros? Ele é o Todo-Poderoso e o Criador de todas as coisas, onde num piscar de olhos pode fazer coisas inimagináveis para a mente humana. Sentir medo não é o fim, mas o problema está quando você deixa esse sentimento controlar sua vida. Quando você realmente entende a imensidão de Deus, pode ter certeza de que não temerá nada que seja menor do que Ele. Se pretende aniquilar o medo de sua vida, frequente ambientes de paz e conviva com pessoas amorosas. Perceba quem à sua volta ajuda no seu crescimento e quer o seu melhor. Reúna as pessoas que te amam, convide-as para um café e mantenha um vínculo permanente com elas. Olhe para o que Jesus fazia. Diante de um confronto ou uma situação difícil, ele a enfrentava com autoridade e sabedoria. Procure enfrentar os seus medos, identifique qual a raiz desse pensamento e siga os passos de Jesus. Se encha da palavra de Deus, pois a palavra transforma. A meditação diária na Bíblia é fundamental para seu crescimento e fortalecimento espiritual. Tem chance de alguém vencer uma guerra em que não tenha se preparado antes? A batalha espiritual acontece todos os dias e é necessário estar atento e vigilante 24 horas para não ser derrotado. Quando Deus o fez, Ele te deu total controle de sua mente. Portanto, seja sábio, sempre consulte a Ele antes de tomar uma decisão. Mas como consultar a Deus? Ore a Deus em espírito e esteja atento para o que o seu Espírito Santo vai te dizer. Uma guerra espiritual bem-sucedida se inicia pela sua submissão a Deus. Guarde o seu coração e preserve sua integridade. Caminhar nos caminhos do Senhor não é fácil. As tentações e provações vêm fortemente. Mas você precisa estar convicto de que Jesus conseguiu vencer o mundo e é possível fazer o mesmo. Tenha ciência da grandeza de Deus, do que Ele pode fazer em sua vida, pois isso o ajudará a resistir aos ataques do inimigo. Toda vez que tiver dúvida sobre alguma decisão muito importante a ser tomada, reserve um tempo de qualidade para orar a Deus. Coloque os seus desejos e preocupações de lado e escute a sua voz. Arme algumas rotas de fuga para usar quando se está diante de uma situação em que não sabe o que fazer. Seja ligar para alguém de confiança, visitar um amigo ou dar uma volta para se acalmar. Entrelaçando os braços com os companheiros de combate. Diante de uma grande dificuldade, jamais se isole. Procure ajuda, pois você não precisa enfrentar o inimigo sozinho. Se a sua ferida está relacionada à religião, não fique abalado, pois ela é tóxica. Deixe Deus agir em sua vida e lhe aproximar de pessoas que conhecem a verdade, podendo assim te auxiliar nesse processo de cura. Todas as vezes que errar, fale para o seu pastor ou alguém responsável, porque quando uma pessoa confessa sobre as suas ações e ressentimentos, ela coloca para fora tudo o que a está perturbando. Com isso, Deus ouve o seu clamor e perdoa as suas ações. Mas se não confessar, isso vai virar uma grande ferida que pode levá-la a desviar dos caminhos do Senhor. O ato de clamar o sangue de Jesus quando se deparar com uma situação difícil é um grande divisor de águas, porque você não está clamando um ser qualquer, mas está pedindo ajuda do Rei dos Reis, aquele que está ao lado de Deus, lá nos céus. Ele vai sim te atender e te auxiliar. Procure adorar a Deus o tempo todo, pois a adoração vai muito além do cantar um louvor. Tudo o que você faz em prol do reino de Deus é um meio de adoração, e não existem ambientes específicos para fazer isso, pois Deus está o tempo todo em todos os lugares. No momento em que você estiver preocupado, confuso, com medo, sobrecarregado ou com dor, corra para a presença de Deus. Em outras palavras, seja como a criança que corre para o braço do pai ou da mãe, abraça bem forte e não larga mais. Não fique remoendo sua aflição, até porque não há nenhum porto seguro igual à presença de Deus, onde nenhum mal pode atingi-lo. Faça perguntas a si mesmo para refletir. Como a minha vida ficaria se meu medo sumisse? Quais seriam as minhas atitudes se a ansiedade fosse embora?
Diante dessas questões, por que você não pode começar agora a viver as suas respostas? Quanto mais tempo uma pessoa permanece nos caminhos do Rei, mais forte ela fica. Esteja aliançado com Jesus e agarrado nos propósitos do Senhor, pois Deus precisa de você. Insights. Sinta-se importante, pois você é único. Descarte coisas que não agregam nada. Para sair da escuridão, basta acender a luz. Treinamento difícil resulta em combate fácil. Escolha de qual lado quer ficar. Você não está sozinho. Errar é humano, mas não se apoie no seu erro. Uma casa com bons fundamentos nunca será abalada. Quem tem uma lanterna no escuro vira guia. Toda renúncia tem um resultado. Pense antes de agir. A dor é passageira, mas a vitória será eterna. Toda decisão tem uma consequência. Arme seu paraquedas, pois precisa estar preparado para as quedas. Agir é muito mais importante do que falar. Elimine a preguiça e lance fora todo o comodismo. Neste livro você aprendeu que as batalhas sempre virão e não tem como fugir delas. O que podemos fazer é nos preparar para lutar quando elas chegarem. Tentações e provações vêm de todos os lados e diferentes formas, mas os guerreiros que estiverem prontos para enfrentá-las não recuarão e conseguirão a vitória. Não buscar a Deus e entregar sua vida para Jesus é o mesmo que ir para o campo de guerra sem armas, onde você não durará muito tempo. A oração, leitura da palavra e adoração precisam estar presentes em nossas vidas o tempo todo, 24 horas por dia e 365 dias do ano. Pois é assim que recebemos direções de Deus e força para a batalha. Não basta apenas buscar a Jesus, é preciso também que você esteja congregando em algum lugar para estar em constante comunhão com os irmãos, porque existem algumas situações que eles também podem te ajudar. Nunca guarde raiva ou rancor de alguém, isso só o destrói. Procure uma pessoa que esteja com o coração alinhado com Deus para se confessar e receber ajuda. Escute e entenda quem é Deus e o que Ele pode fazer, pois quando se compreende isso, você não temerá absolutamente nada que esteja abaixo dele.